Meus queridos irmãos, hoje nós vamos fazer mais uma sessão de perguntas e respostas. A gente vai procurar cientificar de algumas perguntas que precisam ser feitas e algumas respostas que precisam ser entendidas e bem explicadas. Nós sabemos que de tempos em tempos a luz, o nosso Pai Superior, ele determina, ele destaca seres que são nossos irmãos, um pouco mais evoluído do que nós estamos aqui na Terra, para poder nos auxiliar na caminhada material e na caminhada espiritual. Tempos e tempos vem alguém com uma capacidade um pouco maior do que a nossa para ensinar a gente e redirecionar a gente no caminho da luz. Então, numa caminhada espiritual de um fractal da luz aqui na Terra, vivenciando a vida, ele precisa de fazer algumas perguntas e obter algumas respostas. Então, esse áudio-vídeo aqui vai auxiliar em algumas perguntas e algumas respostas. Nós vamos fazer as perguntas e vamos respondê-las. Então vamos começar então com a primeira pergunta. Por que foi criado planetas de terceira dimensão que contém altura, largura e comprimento, que contém 3 reinos, o mineral, o vegetal e o animal, e que contém 3 luzes, Pai, Filho e Espírito Santo? Um planeta de terceira dimensão foi criado para fazer parte do plano de Deus. No plano de Deus, a evolução é de dentro para fora. O mineral, o vegetal, o animal irracional e o animal racional faz parte do crescimento espiritual de dentro para fora. Precisamos começar a nos conhecer primeiro. E para a gente nos conhecer, nós temos que estar num lugar onde que não tem outra saída a não ser nos conhecer. Em um planeta de terceira dimensão, a todo momento você está entrando em contato com alguma coisa. Você está interligado com alguma coisa, está se relacionando com alguma coisa, está comunicando com alguma coisa. E nessa comunicação é que você fica sabendo quem é que está comunicando. Essa é a chave importante para poder nós nos conhecer. Para nós saber quem é que está falando, quem é que está aqui dentro. Se nós somos o corpo físico ou se nós somos espíritos. Se nós somos um fractal de Deus, o que nós somos? Isso é nos conhecer. Então, o planeta de terceira dimensão é a estrutura básica para a gente poder começar de dentro para fora, o crescimento espiritual. Segunda pergunta. O que acontece com um fractal de Deus, um fractal da luz, quando ele aprende tudo que tem que aprender num planeta de terceira dimensão? Dentro de um plano da luz, de Deus, do nosso Pai superior, existe escala de crescimento. Tanto existe escala de crescimento no planeta de terceira dimensão, como existe escala de crescimento entre as dimensões. Quando um fractal da luz chega a conhecer tudo que precisa conhecer em um planeta de terceira dimensão, ele se torna um mestre ascenso. Quer dizer, é um mestre de luz, um mestre que ascendeu para poder ensinar. Ele sai da roda de nascimento e morte, para de nascer e de morrer. Ele continua aprendendo, mas para de nascer e morrer, porque a gente nasce em um planeta de terceira dimensão. E quando o corpo para de funcionar, o espírito vai para a quarta dimensão. Terceira pergunta. O que é quarta dimensão? Quarta dimensão é o prosseguimento da terceira dimensão. Porque esse planeta aqui, sendo um planeta tridimensional,
onde dá oportunidade para a gente nos conhecer, para nós nos conhecer. Quando a gente se conhece, a gente vai para a quarta dimensão, porque a quarta dimensão é um local onde você se prepara para poder encarnar na Terra e quando desencarna, vai para esse lugar para poder continuar a sua evolução espiritual. Porque depois da quarta dimensão, tem um trabalho a ser feito para poder, depois que você sair, você terminou de aprender em um planeta de terceira dimensão, você vai para a quarta e tem um trabalho para você poder fazer e ir para a quinta dimensão. Como tem um trabalho que para ir para a sexta dimensão, como tem outro trabalho para ir para a sétima. É assim que é o círculo do aprendizado que faz parte do plano do nosso Pai Superior. Em um planeta de terceira dimensão. Quarta pergunta. Como é a escala de evolução de um espírito em um planeta de terceira dimensão? Em primeiro lugar, depois que ele sai do processo evolutivo, que é o mineral, o vegetal, o animal irracional, o espírito ele recebe um corpo físico que foi gerado pela a energia feminina e a energia masculina. Então é formado esse corpo físico e o espírito, o sopro de Deus, o fractal de Deus, pelo seu merecimento e pelo merecimento da família e do lugar onde ele vai encarnar, encarna nesse corpo físico e começa o seu crescimento espiritual. Da idade de 0 a 7 anos de idade, ele começa a aprender ou reaprender, a vivenciar a vida neste planeta de terceira dimensão. De 7 anos até 14 anos de idade, ele começa a questionar, a querer ou não querer alguma coisa, que ele começa a ter uma certa atitude só no querer ou do não querer, porque ele experimentou, gostou e aí ele decide se ele quer ou não. Ele começa a ter o poder de decisão e este é o motivo de uma criança que está entrando na fase da adolescência, de 7 anos até os 14 anos, procura fazer muitas perguntas, procurando saber, né? Porque ele começa a querer as coisas, mas como ele não tem discernimento ainda, então pelo plano de Deus ele precisa de fazer as perguntas. Ele vai ter crescimento de acordo com as respostas, de acordo com a sabedoria de quem responde para ele. Quando ele chega nos 14 anos até os 21 anos de idade, começa a ser trabalhado a fase adulta. Todos nós aqui do planeta Terra sabemos disso. Mas o que nós não sabemos é que os adultos temos uma influência muito grande dos 0 anos de idade até chegar à fase dele se tornar adulto. Nós adultos temos uma influência muito grande. Então precisamos de prestar atenção no que a gente fala, como é que a gente fala, o que é que a gente fala, para poder auxiliar ele no crescimento da fase de criança para adolescência e de adolescência para adulto. Essa é a escala de crescimento espiritual que existe para um espírito encarnado vivenciando a vida em qualquer planeta de terceira dimensão. Uma das ferramentas básicas em um planeta de terceira dimensão no aprendizado é o sentimento. Quando ele chega adulto, aí você já sabe. Aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele se formou, é o que ele vai ser. Mas agora, nesses tempos finais de tempos ruins, o planeta está recebendo energias boas que está mudando todo esse comportamento. Está mudando esse comportamento para melhor. Então, a maioria dos espíritos que estão entrando, que estão encarnando nesses finais de tempos, que são as nossas crianças,
quase todas, estão encarnando para poder auxiliar esse planeta numa transição, para poder sair da guerra para a paz, do ódio para o amor. Meus queridos irmãos, nós precisamos de ser amigo um do outro, nós precisamos de nos amar, nós precisamos de ligarmos com a luz. A luz clareia e vai melhorar o nosso procedimento um com os outros, para que a gente possa ter harmonia no todo momento de nossa vida. Precisamos de ter respeito pelo outro, precisamos de agradecer pelo que o outro faz para a gente. Nós precisamos de ser amigos, ligados na força superior. Meu nome é Jeremias Dias Alves. Minha missão é o auxílio no despertar com a ciência e que sejamos felizes.